lógica que está por trás dos ecossistemas como ambientes de negócio. E tem uma coisa que eu ouvi genial do Oscar Montoura, não sei se vocês conhecem ele, é o CEO da Monarchy, que é uma grande instituição, eles são consultores de coach para CEOs e tal. Um dia falou assim, Fred, você sabe por que é possível que um leão mate um cisne, uma zebra, na frente das irmãs, das amigas, das primas dessa zebra? E 2 horas depois, esse mesmo leão e essas mesmas zebras estejam compartilhando um poço já a 200 metros dali? Não é possível isso. E para quem mais notou, ele parece um samurai, assim, um senhor de 70 anos, japonês, aquela coisa. Eu fiz perguntas com super filosófico. Aí ele falou assim, não, isso não é possível, porque o leão não tem freezer. Se o leão tivesse freezer, ele ficaria matando zebras o tempo todo. E as zebras não teriam o menor interesse de estarem compartilhando com ele aquele poço a 200 metros dali. Então, nós inventamos o freezer, né, a gente fica matando zebra o tempo todo. E a gente, com isso, desequilibrou essa lógica mágica, esse balanço mágico que existe entre competição e cooperação, que existe do jeito da natureza de fazer negócio. Só dá certo por conta disso. A competição é fundamental, ela é que motiva a evolução, ela é que motiva as transformações, as superações que os organismos acabam tendo por conta dos desafios do meio, do cenário que muda, mas a cooperação que garante a tal mentalidade de que o meu lucro possa existir, o lucro do vizinho tem que acontecer também. Então, eu acredito profundamente que a gente precisa olhar para essa fonte de inspiração para rever a nossa maneira de fazer negócio. E há umas 2 semanas atrás, eu tive uma oportunidade incrível de fazer uma palestra em um grande evento de negócios em São Paulo, chamado HSM, 4.000 pessoas, 1.000 CEOs de empresas. Eu tinha preparado uma palestra que falava disso. E antes de mim, o Michael Porter, que é talvez um dos principais gurus do capitalismo contemporâneo, ele foi o cara que desenhou a lógica razoavelmente perversa, ou muito perversa, de que a maximização do lucro se justifica sem nenhuma sombra de dúvida, ou seja, perseguir a maximização do lucro é legítimo. E ele mesmo disse isso, estava errado. O futuro dos negócios tem 110% de certeza que se encaminhará na direção dos negócios de valor compartilhado. E ele falou antes de mim isso. Eu ia falar, sei lá, 3 palestras depois dele, e basicamente as mesmas coisas, só que com outro ponto de vista. Eu quero quase como se os Beatles tivessem abrindo um show para mim, sabe? Essa coisa meio maluca. Acho incrível. E esse carimbo dele, o respeito que ele tem no mundo corporativo, certamente vai fazer uma grande diferença, eu acredito, nas áreas que pensam o futuro dos negócios. Um dos ecossistemas que a gente tentou ir mais fundo para entender essa lógica na maneira da natureza de fazer negócios foram os bancos de corais. Porque os bancos de corais são um exemplo poderosíssimo de como a simbiose e a cooperação gera diversidade, que é sinônimo de potencialização da vida, que é sinônimo de sucesso. Se a gente quiser trazer para a perspectiva do capitalismo, das nossas referências de evolução. E a gente, olhando para os bancos de corais, a gente entendeu uma coisa curiosa, um número muito curioso, que é o seguinte: eles ocupam apenas 1% da superfície dos oceanos. Só que mais de 50% das espécies de peixes vivem em volta desse 1%. Quando eu li esse número, eu falei, caramba, que doideira, isso é um número espantoso. 50% da vida marinha em volta desse pequeno território. Eu sabia que eu já tinha lido um número semelhante, né? E ao mesmo tempo essa imagem, né, a vista aérea de um recifes de corais, me lembrou uma imagem, essa resolução está ruim, mas eu fiquei tentando entender. Isso é a imagem de uma metrópole. Bancos de corais, metrópoles. Essa lógica da expansão, da ocupação de uma metrópole e de dos bancos de corais é muito semelhante. Tem uma geometria comum, que é a geometria fractal. Nós somos seres biológicos, por conta disso a gente intuitivamente usa parte do nosso repertório ancestral, intuitivo. Então a gente constrói cidades, né? As nossas
ruas e as nossas, a maneira como a gente se espalha no espaço urbano tem a ver com a maneira como os espaços dentro dos ecossistemas se estabelecem, pelo menos em parte. E a gente vai ver o número das metrópoles, ele é muito semelhante. Em média, você tem 2% da superfície do planeta com metrópoles, com grandes cidades, mais de 50% da população mora em volta. E caramba, então realmente tem alguma coisa que ligue essas duas estruturas, alguma coisa mais profunda para que esses números sejam tão próximos. E a gente descobriu que de fato existe na leitura aqui. Mas basicamente o que existe em comum entre esses dois ambientes é a enorme diversidade. Porque a enorme diversidade de estruturas que existem na metrópole e de organismos que existem no banco de corais potencializam a vida, aumentam, favorecem a economia de energia, e por conta disso a gente tem situações muito semelhantes. Então, quando a gente olha, por exemplo, os bancos de corais, tem vários organismos que têm uma relação simbiótica. Então, por exemplo, o coral em si, né, ele é um animal, ele não consegue produzir energia. Então, ele tem uma relação simbiótica com uma alga chamada zooxantel, que faz fotossíntese e fornece energia para ele em troca da proteção. Começa por aí, a relação simbiótica. E por aí vai. Tem um relacionamento intrincado de necessidades, oferta e procura. Organismos que oferecem uma coisa em troca de outra, negócios. Exatamente negócios. Como acontece nas metrópoles. É a mesma diversidade, é a mesma intensidade de estruturas de interesses. Então você tem um restaurante que depende dos clientes de um hotel, que depende dos clientes de uma agência de viagem, e assim você cria uma cadeia poderosa de relacionamentos que fazem os negócios andarem. Assim como numa metrópole, nos bancos de corais você tem populações flutuantes que vão ali apenas para se alimentar, para dormir, com a mesma perspectiva, um lugar que atrai grandes populações. Os bancos de corais também têm a sua não é um ambiente tranquilo. Esse caranguejo, por exemplo, ele precisa se defender, porque ainda mais se você está na base da cadeia alimentar, ele pega essas duas anêmonas e usa como luvas de boxe para se defender. E a gente, nas metrópoles, a gente blinda os carros. Aqui foi um case curioso, que a gente tem uma bióloga no nosso time, ela trouxe esse case, eu achei super curioso, que é a lógica que os peixes usam nos bancos de corais para se defenderem dos predadores. Eles têm uma estrutura chamada linha lateral, que é um sistema de comunicação móvel instantânea. Ele funciona, os peixes conseguem fazer formas, quer dizer, não começam a perceber no túnel, também essa forma que eles fazem, mas eles fazem formas que de uma certa maneira intimidam os predadores. Quando a gente estava lendo esse case, a ideia básica funciona da seguinte maneira: o peixe está indo em uma direção e ele avisa para o outro, através desse sistema de comunicação móvel instantâneo, que ele está indo naquela direção, aí o outro o segue e assim sucessivamente, e eles conseguem criar essa massa, que é a mesma lógica dos pássaros que voam